Gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus, bem rapidamente. No Evangelho de Lucas, capítulo número 10, versículo 38. Nós estaremos meditando a respeito dessa passagem. Lucas 10, versículo 38 até o versículo 42. Vocês podem me acompanhar, por favor, que diz assim a palavra. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, e eu peço ao Senhor que a vontade do Senhor venha se cumprir e que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. E que a Tua igreja, diante desta mensagem, possa ser fortalecida, edificada, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, imagino eu que todos conhecem, né, esse período, essa passagem em que Jesus ele está caminhando, essa passagem de Jesus nesse lugar, nesse povoado de Betânia. Ele estava indo no sentido de Jerusalém para cumprir a vontade do Pai, né? E nesse momento ele chega ali em Betânia e ele encontra uma família, né? E a história de Jesus com essa família, ela é bem conhecida. Jesus amava. Jesus ele tinha uma comunhão plena, né, com os integrantes desta família. E ele tinha liberdade para entrar, né, naquela casa e ter a comunhão com eles, diálogo com eles, momento de oração e momentos de ensinamentos, né? E eu vejo essa passagem como um grande ensinamento que Jesus dá, né, em relação a essa família e que também transmite a todos nós esse ensinamento, né, maravilhoso. Então, olhando para essa passagem, vejo eu que todos nós aqui, nós temos uma certa facilidade, né, de identificarmos com Marta, né? A Marta que estava com seu estado agitado, né? Ela estava ali atribulada, né, produzindo ali muitas tarefas. Apesar de vermos que a atitude de Maria foi uma atitude nobre, né, de muita sabedoria, né, de muito ensinamento para nós, mas nós nos vemos frequentemente como Marta, sua irmã, né? Quem de nós, de vez em quando ou de vez em sempre, nós não estamos com a nossa alma agitada? Muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Atividades, né? Atividades das quais são lícitas, que é o trabalho, que é contas para pagar, prazos para cumprir, pessoas para atender, filhos para cuidar, carro para consertar, mensagens e e-mails, né, para responder. Então, queridos, tais ocupações são preocupações legítimas, mas que constantemente elas podem
prejudicar as nossas vidas e prejudicar o nosso coração e prejudicar a nossa alma, né? E Jesus, vendo a situação de Marta, né, vendo que ela estava meio atribulada, chamou a atenção de Marta, dizendo assim: Marta, uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E esta mensagem de Jesus, que está no versículo 42, falou o meu coração. Uma coisa só é necessária. Jesus está dizendo aqui exatamente que Marta, ela deveria parar. Marta, ela deveria estar numa situação da qual estava vivendo Maria. E como é que nós, meus irmãos, vamos conseguir viver como Maria estava vivendo, numa situação em que nós vivemos, como nós vivemos nos dias de hoje? Como, né? Não é fácil, nós temos tantas coisas para fazermos, tantas obrigações, e principalmente nos dias de hoje, quando eu chego, principalmente quando eu olho para a minha vida, quando chega numa sexta-feira, eu não consegui terminar aquilo que eu precisava de terminar. Na sexta-feira parece que tinha que ser quarta. Aquela correria louca. Como que nós temos essa condição de pararmos e fazermos exatamente o que Maria estava fazendo diante do Senhor? Agora veja bem, meus irmãos. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nós não vamos nos livrar desta correria. E não vamos mesmo. Creio eu que os dias estão passando, a nossa correria possivelmente vai estar até maior. Quem diria que os pais tinham que estar nesse tempo de hoje, estudando junto com os filhos, dentro dos seus lares? Meus irmãos, para quem não tem filhos pequenos dentro dos lares, vocês não têm noção o que é. Vocês que já criaram seus filhos, estão, como se diz, bem na fita, na situação, mas vocês não sabem o que é. Porque um minuto que você foge o seu olhar do seu filho, o seu filho está de bananeira em frente ao computador assistindo aula. É mais ou menos isso. Isso aconteceu demais comigo. E os meninos, toda hora vontade de ir no banheiro, toda hora vontade de comer, e ficam inventando várias desculpas. Agora vai pensar comigo, vamos pensar comigo. A pessoa fica atribulada ou não fica? Numa situação como essa. Isso é um pequeno exemplo. Fora as outras obrigações, em que além de você ter filhos pequenos, você está trabalhando, onde você tem cobrança. Você tem cobrança da empresa onde você está trabalhando. E além dessa cobrança da empresa, você tem conta para pagar. As suas contas chegam e nada perdoa. Nada. Se você atrasar na sua conta de energia, ela vai ser cortada mesmo. Então nós estamos vivendo, meus irmãos, esse tempo. E esse tempo, para piorar, não custa nada. Há de alguém falar, né? Nossa, será que tem como piorar? Não sei. Isso só Deus sabe. Mas nós devemos estar preparados para tudo. Esse que é o grande detalhe. E muitas vezes nós não estamos preparados para enfrentar os desafios do dia a dia. Nós ficamos desesperados. Nós ficamos desnorteados. Nós perdemos a nossa noção, né, de quem nós somos. Nós perdemos a noção que nós somos filhos de Deus, que nós somos cuidados por Deus e que há um controle de Deus sobre as nossas vidas. E nós começamos a ficar desorientados, começamos a ficar como Martas. Marta, nós não sabemos o que fazer. E nós estamos aqui falando só de coisas
lícitas, meus irmãos. E eu quero que esta noite vocês, todos nós aqui, vou me incluir, que nós devemos tomar conta dos nossos corações. Nós devemos analisar o tipo de vida que nós estamos fazendo e sabendo que nós não vamos livrar desse tipo de vida. Agora, o interessante é que o que nós devemos fazer para que isso venha melhorar em nossas vidas, em nossa alma, em nosso coração. E Jesus, ele, através das suas atitudes, através dos seus ensinamentos, ele nos mostra, ele nos dá a direção para o qual nós devemos caminhar. Eu gostaria de ler, por favor, em Mateus capítulo 8, que também é uma passagem muito conhecida. Mateus 8, 23, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, eu não sei se vocês se identificaram com essa passagem. Da mesma forma como Marta estava ali atribulada, os discípulos de Jesus aqui também estavam atribulados diante de uma tempestade. E muitas vezes, a nossa vida parece sim um mar agitado. Muitas vezes nós estamos ali de um lado para o outro. As circunstâncias das nossas vidas ao redor de nós estão desestabilizando a nossa alma. E assim, nós estamos vivendo. Agora, o que eu acho interessante nessa passagem aqui, é que nós devemos focar em Jesus. Da forma como Jesus se posicionou diante de uma circunstância desfavorável, diante de uma correria da vida, diante de uma situação em que nós ficamos atribulados. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele estava aqui, meus irmãos, dormindo, porque ele tinha uma vida em comunhão com Deus. Jesus, eu quero que vocês olhem fixamente nessas passagens aqui, que Jesus aqui estava como homem. Ele tinha os mesmos receios, os mesmos medos, ele passava também por atribulações. Ele também passava por situações adversas como nós passamos. Jesus aqui era uma pessoa. E uma pessoa, a certo ponto, comum aos olhos das outras pessoas. Mas Jesus aqui, ele mostra que o centro dele, a alma dele, não estava fixado nos problemas da vida. Por quê? Porque uma outra coisa ocupava o coração e a alma de Jesus. Que era o quê? A comunhão com Deus. Veja bem, queridos, quando nós não estamos em comunhão com Deus, quando nós não estamos plenos diante de Deus, as circunstâncias adversas da vida, ela vai trazer prejuízos muito grandes para nós. E nós devemos pensar aqui essa noite, e qual direção que nós estamos tomando. Que tipo de vida que eu estou tendo? Será que os problemas, a tribulação do dia a dia, tem roubado a minha vida, tem roubado a minha alma, tem roubado o meu sono? Ou então, a minha vida está plena com Deus, quando as tempestades, a correria vem, eu consigo dormir, colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz?
Nós precisamos analisar que tipo de vida que nós estamos tendo nesses últimos tempos. Agora, o que eu acho interessante aqui, que se nós focarmos aqui na postura de Jesus, nós podemos observar que Jesus, ele possuía algo que a própria Bíblia nos ensina, que está lá em Gálatas, capítulo 5, que é o domínio próprio. Meus irmãos, é uma coisa fundamental para nós que somos cristãos, é colocarmos em prática o domínio próprio. Porque se nós não tivermos o domínio próprio, nós não vamos ter domínio das nossas vidas quando as agitações da vida começarem a nos atacar. Então nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque quando eu tenho esse domínio, ao se lembrar de toda a agitação do dia a dia, nós somos capazes de deitar com a cabeça em nosso travesseiro. Foi exatamente o que Jesus estava fazendo no barco. Lá em Lucas, que fala da mesma passagem, né? Do mesmo ensinamento, a palavra de Deus fala lá em Lucas que a água estava entrando dentro do barco. E mesmo assim Jesus estava dormindo. Olha o domínio próprio de Jesus, meus irmãos. Jesus ali, como homem, ele estava tranquilo. Por quê? Porque diante de uma vida com Deus, ele conseguia ter o domínio próprio e ali nada tirava o seu sossego. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de, diante da situação adversa, não estarmos sossegados, não temos descanso. Agora, a partir do momento em que eu consigo dominar, ter esse domínio próprio, nós conseguimos descansar. Nós conseguimos descansar em qualquer lugar, em qualquer momento que estamos vivendo. E nós temos essa capacidade de descansar, meio a essas dificuldades que estamos vivendo. E creio eu que é o desejo dos nossos corações. Quem não quer descanso? Quem não corre atrás de um descanso para a alma? Hoje os dias são maus. Hoje as clínicas médicas estão bombando. Pessoas tomando remédio para dormir, pressão. O negócio está bombando aí. Isso tudo por conta dessa situação que nós estamos vivendo. Agora, nós precisamos fazer como Jesus fez. E domínio próprio, meus irmãos, significa não se deixar dominar pelas circunstâncias, situações e necessidades que a vida apresenta. Não vamos ser como Saul, diante de Samuel, que ele tentou justificar a sua queda por conta de circunstâncias difíceis. Vocês se lembram quando Saul, ele se perdeu, a situação ficou difícil para ele, e ele saiu da vontade de Deus e pecou? Ele foi lá em Samuel e falou: Samuel, eu pequei por quê? Porque ele começou a arrumar de justificativa e terceirizar a sua queda por conta das situações. E você já viu tanto que nós somos assim? Tanto que nós terceirizamos as situações das vidas por conta de nós nos fazemos de vítimas demais. Nós começamos a arrumar desculpa para os nossos familiares, nós arrumamos desculpas até com Deus. Ah, Deus, eu não consigo porque minha vida está assim, 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 assado. Tudo desculpa, meus irmãos, e desculpa esfarrapada. Porque muitas vezes nós agimos como Saul. Por causa da tribulação do dia a dia, nós saímos da vontade de Deus, nós saímos do centro de Deus, nós saímos da comunhão de Deus e não conseguimos adquirir os frutos do Espírito, que é fundamental para caminharmos diante de uma vida como Jesus caminhou. E é só através dessa vida que as nossas almas serão fortalecidas, edificadas e viver em paz. Então essa é uma noite de reflexão, meus irmãos.
Eu quero que você saiba que a vontade de Jesus, a vontade de Deus para nós, é que nós possamos caminhar juntamente com Ele. Ele ensinou exatamente para Marta, para seus discípulos, que eles precisavam tomar conta do seu coração. E ele não queria se ensoberbecer de forma alguma. Ele só queria ensinar para eles ali que eles não estavam só. Que eles tinham um governo. Que a vida deles estava direcionada por Deus. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Ele vela por nós. E você sabe como é que foi, em que circunstâncias que foi que o salmista, no capítulo 23, relatou aquele salmo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque a vida dele estava muito difícil. Mas você veja bem, que Davi naquele momento ele parou. Ele teve um momento de comunhão com Deus. E aquele salmo é uma oração, onde ele se deleita na presença de Deus e coloca a vida dele diante de Deus. E Deus trabalhou em favor dele. Mas ali, o trabalho que Deus fez em favor na vida dele de imediato foi o quê? Curar a alma de Davi. Nós precisamos curar a nossa alma, meus irmãos. Nós precisamos hoje tomar conta dos nossos corações. Eu quero que você saiba que aquele problema de amanhã, ele não vai sair dali. Nós vamos ter que encarar. Agora, o importante é que nós precisamos sair daqui focados, diferente da forma como nós entramos. Nós devemos sair daqui focados que em Deus, com a minha alma tranquila, eu estarei enfrentando essa dificuldade de uma forma mais tranquila, de uma forma plena. Amém? Portanto, meus irmãos, isso é fácil de praticarmos? Não é fácil. Né? Não é fácil de jeito nenhum. Eu quero que vocês saibam que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos, né, as nossas limitações. Agora, eu quero que você saiba também que o Espírito Santo, que estava com Jesus, o Espírito Santo, que estava com os apóstolos no dia de Pentecostes, que foi terrível aquele tempo, porque se não tivesse o Espírito Santo neles, eles não conseguiriam avançar como igreja. O ataque ali foi tremendo. Logo quando eles começaram a anunciar o Evangelho, nós podemos perceber que logo Estevão foi martirizado. Então a perseguição para eles foi muito grande. Imagina a tribulação. Mas o Espírito Santo de Deus estava também com eles. E ali eles conseguiram o quê? A avançar, mesmo diante da dificuldade. E eu estou relatando isso por quê? Porque esse Espírito Santo, ele está no nosso meio. Muito melhor, ele está dentro de nós. E ele pode manifestar a glória dele, a força dele, que vem dele em nossas vidas e através das nossas vidas. E foi assim que Jesus se movia. Foi assim que Jesus caminhava. Porque o Espírito estava sobre ele. E eu quero que você, essa noite, também se aproprie desse Espírito Santo, meus irmãos. Porque esse Espírito Santo, ele não pode dormir dentro do seu coração. Ele não pode estar apagado dentro de você. Mas eu quero que você saiba que esse Espírito Santo só vai ser ativado dentro de você. Você vai caminhar se você tomar uma posição. Se você assumir uma condição diante de Deus de estar buscando Ele. E não é fácil isso. Nós precisamos, primeiro ponto, tomar uma decisão de querermos sair dessa situação. Você quer sair de uma situação adversa, meus irmãos? Amém ou não amém? Sim. Então vamos tomar uma posição. Vamos tomar posições do qual nós podemos melhorar a nossa alma. E o primeiro ponto é que nós devemos praticar algumas coisas que nos ajudam a sair dessa situação. Quais são?
A primeira delas, encarar a solidão. O que eu estou querendo dizer com a solidão? Porque viver na solidão ela não é fácil, não. Viver sozinho. Mas Jesus, vamos olhar para Jesus. Sabe por que Jesus estava dormindo lá no barco? Porque se você olhar para a história de Jesus, ele sendo Deus, mas ele como ser humano, ele sempre reservava um tempo de solidão para ficar na presença do Pai. Agora, você sabe o que é o grande problema? Eu voltando lá para trás, essa vida que nós temos de correria, essa vida que nós temos atribulada, a gente não tem condições de vivermos em solidão. O nosso tempo está escasso. A gente não consegue. Mas nós devemos o que hoje? A partir de hoje, organizar como é que está a nossa vida. E colocar na nossa agenda um tempo para Deus. Um tempo em que eu me coloco na solidão, diante de Deus, e colocar minha vida de Deus, o que eu estou vivendo. Isso é necessário, meus irmãos. Se você precisar de acordar 5 horas da manhã, diz a palavra que Jesus orava de madrugada, faça isso. Isso é para o seu bem. Isso faz bem para a sua vida. Isso faz bem para o seu espírito, faz bem para a sua alma. Tome essa posição. Jesus, ele tomava as atitudes dele. E o que é a atitude que ele tomava, ele queria ensinar para os discípulos. E ensinando também para Marta. Marta, Marta, calma, Marta. Maria aqui está no lugar certo. Uma coisa para você é necessária. Faça como Maria fez. Coloque um tempo, sossega o seu coração. Arruma um tempo para que você possa se deleitar na presença do Pai. Agora veja bem, queridos, essa solidão, como eu falei, que não é algo fácil, e não é mesmo, nós devemos tomar muito cuidado. Porque na solidão, se você não se concentrar em Deus, na pessoa de Jesus, não concentrar em se deleitar verdadeiramente na alma, na presença de Deus, você vai começar a pensar nas suas coisas que você tem que fazer. Você acorda às 5 horas da manhã, você começa, Senhor, eu te louvo, Pai nosso que estás no céu, aí já vem na sua mente aquela conta para pagar mais tarde. Aquela conta de energia, aquela conta de água, e o seu saldo está negativo lá no banco. Aí você já começa a ficar atribulado. Aí na hora que você está só ali na solidão, a sua mente já não está só. O diabo já está tomando conta. Ah, eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Meus irmãos, e nesse momento da solidão, é um momento que nós temos que tomar muito cuidado. Agora, há um jeito de vencer essa solidão, que é o segundo ponto. Você sabe o que é? É a constância. Você tem que repetir. Da mesma forma em que nós aprendemos a leitura da palavra de Deus, sendo ela, você tomando propriedade dela constantemente, lendo diariamente, assim também a sua vida de oração com Deus. Quando você começa a orar com Deus, Deus não se importa com o tempo que você está gastando com Ele. O que vale não é o tempo, mas o que vale é a sua constância. É muito melhor você orar 10 minutos por dia durante um ano, do que você orar 1 hora por dia durante uma semana. É muito melhor. Então, meus irmãos, é isso que nós devemos como igreja fazer, para sermos curados. E exatamente o que Jesus estava fazendo, manifestando, o seu ensino na vida de Marta e na vida de seus discípulos. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Nós precisamos hoje viver quietos, meus irmãos. Nós precisamos ter esse domínio. Mas, acima de tudo, nós precisamos tomar essa posição de querermos esta cura interior que nós precisamos. Quem precisa ser curado esta noite? Levante a mão. Graças a Deus, é a maioria. Porque eu também estou precisando. Porque tem dia que não é fácil. Tem dia que dá tudo bem para mim. Tem dia que minha vida é uma bênção. Mas tem dia que na hora que chega 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, já recebo uma ligação que acabou meu dia. Agora, quando eu estou no Espírito,
quando eu estou caminhando com Deus, quando eu estou sendo direcionado por Deus, eu fico com a minha alma, com o meu coração aquietado. Por quê? Porque eu estou tendo esse tempo meu com o Senhor. Meus irmãos, esse tempo nosso com o Senhor é o melhor tempo, é o maior investimento que nós podemos fazer em nossas vidas durante esse tempo que nós estamos aqui. E as circunstâncias adversas das nossas vidas, elas nos atrapalham muito a tomar essa decisão. Portanto, eu quero encerrar essa breve reflexão convidando a você a colocar a sua vida diante do Pai. Como é que você está? Talvez hoje você não tem nem força. Você não tem nem força mais para tomar essa atitude. Talvez você esteja aqui e fale, não, eu não tenho mais jeito. Isso é um engano, tá? Do diabo. Tem jeito sim. Se você está aqui hoje, você pode crer que foi Deus que te trouxe aqui. E Ele quer que você vive bem. Ele quer você bem. Ele quer os seus filhos bem. Ele só nos dá a receita. A parte dele Ele já fez. É de nos ensinar. Agora a nossa parte, meus irmãos, nós devemos fazer. É tomar essa atitude como cristãos. E fazermos a coisa certa, porque a receita Ele já tem nos dado. Amém? Que seja assim nas nossas vidas. Então, eu queria que vocês, nesse momento, não precisa levantar, não. Pode ficar, o que importa é o que está no seu coração. Se você quiser ficar de joelhos ou sentado, fique à vontade. O importante é você colocar a sua vida diante do Pai e dizer mais uma vez, Senhor, eis-me aqui. Se essa palavra falou ao seu coração, que você possa se decidir diante do Pai e falar assim, Pai, hoje eu não tenho forças para praticar aquilo que foi dito, mas eu conto com o Senhor. Eu conto com o Senhor. E essa mensagem eu posso terminá-la lendo novamente o Salmo 121. Que diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O salmista aqui, ele estava numa intimidade tão grande com o Senhor. Ele estava numa dependência tão grande diante do Senhor. E ele foi renovado pelo Senhor, crendo que o Senhor está com ele, que o Senhor está no controle da vida dele, e que nenhum mal iria acontecer na vida dele. Meus irmãos, nós só temos essa certeza em nossa alma, em nosso coração, quando nós estamos no centro da vontade. E esse centro, para entrarmos nesse centro da vontade, nós precisamos aquietar, ter um tempo com o Senhor. Coloque sua vida diante do Pai. Coloque o seu coração.
Só você sabe o que você está passando, da sua correria. Do seu dia a dia. Coloca um espaço para Deus na sua agenda, meu irmão. Esse tempo é precioso demais. Esse tempo trará para você sossego. Ele vai te ajudar a vencer as aflições. Ele vai te ajudar a vencer a sua insegurança, seus medos. Ele está à porta. E quando nós estamos na presença dele, a nossa alma tem um refrigério. Quantos e quantos estão precisando de um refrigério? Quantos e quantos estão precisando de um toque? Quantas e quantas pessoas hoje estão inseguras? A nossa segurança, meus irmãos, ela se baseia apenas nos braços do Pai. É nos braços dele que nós temos segurança. Quero que você saiba também que você é muito amado. Bendito é o teu nome, Jesus. É o teu povo que está aqui. São vidas, Pai. Vidas que creem no Senhor, confiam no Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que esta noite o Senhor esteja fortalecendo o coração, a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que eles saiam daqui diferente como chegou, Senhor, como chegaram. Que hoje, Senhor, seja um novo tempo, um novo estilo de vida, um padrão diferente, para que eles possam seguir de acordo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.